Meu nome é Renato Gobi, eu sou psicólogo, trabalho com psicologia organizacional há mais ou menos umas 2 décadas aí, desenvolvendo temas de gestão, e fui convidado pela Seven Stars para estar hoje aqui com vocês. Então eu gostaria de agradecer o Gabriel, a Joana, a Amanda e todo o time do Academy pelo suporte aí pelo dia de hoje. A ideia é a gente fazer uma jornada sobre um tema muito bacana, que é praticamente infinito, inesgotável, que é a liderança. Como o intuito dessa pílula é a gente trocar, é a gente poder experienciar um pouco a questão do tema liderança, a gente bolou uma estratégia onde vocês vão interagir um pouco junto com a gente e vão poder, ao final desse trabalho, sair com algumas informações a respeito do seu próprio estilo de liderança. É um assessment, vocês vão ficar com esse material com vocês e vão poder utilizar, trocar ideias. Eu vi que a gente já começou a trocar informações aí, como que é o meu material, como que é o seu, que traz uma forma bem agradável da gente poder trabalhar. Tudo bem? Levantei a mão, podem perguntar, eu estou sem microfone, acho que a gente está num espaço legal para a gente trocar. Se vocês precisarem, eu interrompo e a gente volta. Combinado? Então bora, vamos juntos. Prazer. Por que a gente escolheu o tema liderança situacional? E vocês vão responder um questionário de autopercepção. Primeiro porque liderança existem várias, né? Na minha trajetória eu já peguei mais de 40 tipos de lideranças diferentes. Então como é que eu vou saber qual que é o melhor estilo de liderança, como que eu utilizo esse estilo? Na verdade tanto faz, todas bem aplicadas trazem os resultados que você precisa no momento que você está utilizando. Mas você adequar a liderança ao momento é uma grande sacada. Você conseguir diagnosticar e você desenvolver novas habilidades, uma versatilidade de liderança, adequa ao resultado que você quer e você fica mais confortável para poder performar. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de um congresso com a Eleuqui, é uma das maiores consultorias que tem no mundo a respeito de treinamento e liderança, e eles estavam falando dos desafios da aprendizagem, né? Como é que você mede a aprendizagem que uma pessoa tem diante dos cenários todos que hoje são dispostos. E muito do que foi direcionado é que o foco do aprendizado, ele está deixando de ser do professor, né, deixando de ser do palestrante, e ele está voltado muito mais para quem está aprendendo, ou para o aluno. O professor ele é mais um facilitador, um mediador do conhecimento. E a forma como o aluno interage, como se ele se apropria do conhecimento, é mais importante para o ROL, que é o Return on Learning, o retorno do aprendizado. Uma das formas disso acontecer é uma metodologia chamada PBL, que é Problem Based Learning. Você dá o problema, o aluno se conversa com o time, conversa com os amigos, cria soluções e apresenta. E a gente vai navegar um pouquinho por isso. O questionário que vocês responderam é mais ou menos isso. Vocês têm um problema, tem uma situação dentro do time, vocês pensaram qual que é a forma que vocês poderiam devolver e a gente vai trocar essas experiências aí para construir. Ao final vocês vão conhecer um pouquinho de uma metodologia, que é a metodologia da liderança situacional, e vão ter um assessment, um pouco do autoconhecimento de vocês sobre os estilos que vocês têm, e a gente vai entrar no processo de como mapear, como você trabalhar com graus de maturidade diferente para você adaptar os estilos de liderança aos diferentes públicos, às diferentes situações. Tudo bem? Então, joia. Que mais? Eu vou ficar passando o meu aqui também. Dentro dos diversos estilos de liderança, como eu falei, eu já passei por mais de 40. Todos são funcionais? São. Tem o cara que é coercitivo, que dirige, o marca-passo, quem trabalha às vezes com logística, quem trabalha com ritmo, tem que ter o profissional andando lado a lado para poder performar. Mas a grande questão é que, de verdade, a hora que você faz o diagnóstico de como está o cenário, você consegue criar repertório e atacar. Qual um dos grandes papéis do líder? Para mim, talvez o maior. O líder ele é um cara que cria futuro. O líder ele tem uma visão de chegada, ele tem uma visão de como essa jornada pode acontecer, ele tem um diagnóstico do time que está conduzindo esse trabalho junto com ele, e ele tem que influenciá-los a poder entregar esse trabalho. Tá? Tanto é que não existe líderes sem seguidores. Às vezes os seguidores são espontâneos, né? Às vezes os seguidores são corporativos, um time que está diretamente delegado pela sua responsabilidade. Então esse papel de criar futuro ele está muito voltado para esse entrosamento que ele tem com o time. E a metodologia que a gente vai hoje abordar, que foi escolhida entre várias, como o teste. O teste ele serve para quê? Ele serve para nivelar o conhecimento. Todo teste bem aplicado, ele tem um resultado. Ele é uma verdade universal? Não.
Ele é uma referência daquele momento. Tanto que se você fizer o teste daqui 1 mês ou 2, ele até possa mudar de alguma forma. A liderança é da mesma forma, você tem várias opções de poder utilizá-la ao longo da jornada. A que nós escolhemos aqui é baseado na maturidade, então nós vamos trabalhar os estilos para vocês ajudarem a diagnosticar a maturidade do time de vocês e vocês poderem flexibilizar o estilo que melhor se adequa. Tudo bem? Bora lá? Então, qual que é o melhor estilo de liderança? É aquele que se adapta à situação. Isso é o importante. Não existe um que é, uau, escolhi esse você. E o líder que tem que diagnosticar o time e direcionar. Não é o líder assim, o time se adapta ao líder, como era tempos atrás. Esse é o meu estilo, vocês têm que me acompanhar, vocês têm que me seguir. Tá? Bora falar um pouquinho da metodologia voltada para a maturidade. Nós concentramos aquelas diversas lideranças em 4 grandes quadrantes. Quanto maior a ênfase na tarefa, na execução, e quanto maior a ênfase no relacionamento, onde você precisa trocar muito com o liderado. Tá? Quanto mais focado na tarefa, você tem uma liderança mais determinante, você tem que influenciar, você tem que estar lado a lado, você tem que dirigir. Não, ela não tem tanta troca, ela é muito mais funcionada para regras, para condições, para normas e para a realização do trabalho. Ele tem um nível de maturidade que, a hora que o relacionamento vai subindo, começa a ter uma troca. Você começa a explicar o porquê que aquilo está acontecendo e você começa a influenciar. É uma liderança onde você tem o papel de poder transformar através muito do treinamento. Você começa a capacitar esse profissional. Conforme ele vai adquirindo autonomia, conforme ele vai adquirindo senioridade e realização, você começa a trocar, tem apoio, você compartilha essa experiência, ele começa a trazer experiências de quem está em campo, né? Ele começa a trazer realidades. E é um estilo de liderança onde você tem a possibilidade de trabalhar em conjunto. Até um nível de senioridade, onde você diminui muito a ênfase na tarefa, diminui muito a ênfase no relacionamento, que é a liderança por autonomia ou por delegação, onde o profissional, você praticamente passa uma tarefa para ele, ele já entende como se trabalha, ele vai elaborar na cabeça dele os sistemas de entrega e ele vai te propor. A hora que você receber esse material, você vai ajustar 1 ou 2 pontos e vai falar, aqui está legal, segue, aqui não, troca, ele vai, faz a tarefa e volta. Você não precisa mais ficar grudado nesse cara para ele poder trazer informação. Nós vamos explorar esses 4 estilos com um pouquinho mais de detalhes. Vou explicar para vocês os comportamentos desses líderes e como que eles se relacionam com os times, para a gente sair daqui com alguns repertórios, de na hora que vocês estiverem na situação, vocês poderem sacar da caixinha e utilizar. Tá? E os graus de maturidade, eles variam desde uma maturidade inicial, que a gente chama de M1, até uma maturidade mais alta. O M1, gente, e a gente vai falar um pouco disso, é o entrante, é o cara que acabou de chegar, é uma maturidade nova. Ele pode ser tanto de um profissional que é novo na carreira, que está iniciando uma atividade, ele ainda não tem tanta experiência, é inábil, vai aprender uma tarefa, mas ele também pode ser de um profissional que é um coordenador, um gerente, às vezes um líder, que está chegando num projeto novo, numa empresa nova. Ele também está M1. Ele não sabe exatamente como performar, ele não sabe exatamente qual que é a cultura do ambiente, ele fica ainda um pouco inábil para poder fazer a execução. E ele está num período de maturidade inicial também. Então ele serve para as 2 funções, tanto para quem está começando a carreira ou começando nova função, quanto às vezes um gestor ou até um profissional mais sênior que está na entrada da jornada dele num novo projeto. Tudo bem? Bora lá, Rodolfão? A gente vai passar isso daqui com mais detalhes. O que eu preciso que vocês gravem? Eu até trouxe um videozinho para poder ajudar vocês a gravar essas questões. M1, normalmente é um cara inábil. Ele não chega performando. Ele tem algumas dificuldades de poder fazer entregas. Ele não sabe exatamente ainda o que é esperado. Mesmo às vezes um executivo, um coordenador quando chega novo, ele não sabe a cultura, a forma do relatório, ele não sabe os indicadores. Ele é desmotivado no sentido de assumir responsabilidades, ele é inseguro. Ele ainda não quer se expor. E ele tem 2 preocupações básicas que, para quem já fez administração, é um tema famoso, que é o Maslow e o Herzberg, que é fatores higiênicos e de sustentação. O que seria isso? Ele quer se adaptar ao trabalho, ele quer ser aceito, ele está preocupado com a carreira dele, ele está preocupado em garantir a remuneração, ele quer simplesmente performar. A principal preocupação quando vocês chegam num ambiente novo, o que é? Eu tenho que encaixar aqui.
né? Se eu não encaixar aqui, eu dancei. Como é que eu vou ser aceito? Como é que vai ser meu trabalho? Então, mesmo executivos, quando entram, como é que é meu diretor? Como é que é meu presidente? Será que a pancada vai ser da altura que eu aguento? A minha voz vai valer? Então, normalmente, no período de entrada, ele ainda tem esse momento de inabilidade, de insegurança. Depois, ele passa para o nível 2, onde ele já entende mais a cultura, onde ele já tem algum tipo de motivação, ele já sabe do conforto onde ele vai pôr a potência dele, mas ele ainda tem alguns fatores de segurança, ele vai querer mais ser aceito, ele tem mais aspectos sociais. Será que as minhas ideias encaixam com essa cultura? A minha voz é ouvida? Será que eu tenho condições de entregar? São as primeiras entregas que começam a acontecer, né? Ele tem uma parte de treinamento que começa a performar. E ele ainda está baseado em fatores mesmo de segurança e se consolidar no local de trabalho. Esse momento ele varia. Para profissionais de entrada mais júniores, ele pode durar 2, 3 meses. Às vezes, para executivo, ele pode demorar até 6 meses para conseguir performar para o nível 2, entrar na cultura da empresa, assinar com uma caneta, dar um parecer jurídico, conseguir fazer um relatório para a diretoria, mudando o rumo da companhia. Depois ele passa para o nível de maturidade 3. Esse cara vocês provavelmente devem conhecer bastante. É o cara que performa, é o cara que entrega, ele já tem uma velocidade de produção. Muitas vezes esse cara, pela repetição, ele já tem uma entrega que às vezes até passa do nível de 100%. É um cara que já está no automático, trabalhando. É um cara que se jogar o trabalho, ele sai, mas ele vai sempre precisar de um feedback, ele sempre vai precisar acompanhar. Ele é um cara também desmotivado a assumir riscos, ele quer ficar na caixinha dele e produzir. Ele nunca quer ir para o outro lado e pegar um projeto novo, ou não está apto para treinar pessoas, para liderar pessoas. Mas ele é um cara que já tem uma estima, ele já está socialmente aceito, ele já tem um trabalho dentro da companhia, ele já sabe da entrega dele. Tá? E aqui as motivações dele são voltadas justamente para a parte de realização, entrega. No nível 4, ele também é hábil, é um cara que já está no nível quase de delegação, ele tem uma expertise máxima e ele já está motivado e seguro. O cara não precisa mais dizer para ninguém que ele é bom, ele não precisa escutar mais que o trabalho dele está certo, ele sabe o que ele faz. E ele faz sempre, e ele entrega sempre. Ele tem uma segurança muito maior na entrega do trabalho deles. Vamos fazendo esse paralelo com as pessoas que vocês vão encontrando às vezes no dia a dia do time de vocês, né? Ele é uma pessoa que muito mais está voltado para a autorrealização do projeto dele. Ele não é um cara que está preocupado exatamente com a entrega que ele vai fazer para você. Ele já sabe do propósito dele, ele domina o tema. Ele tem condições de fazer uma entrega onde ele volta todo dia motivado para fazer aquilo de novo. Ele assume responsabilidades e normalmente você motiva esse cara dando projetos novos. Você motiva esse cara tirando ele da mesmice. Você motiva esse cara trazendo novas tecnologias para ele trabalhar. Então a gente vai navegar um pouquinho por esses grupos com os estilos de liderança e a ideia é a gente casar para ver quais são os estilos de liderança que mais casam com essa maturidade. A grande sacada é o diagnóstico. Então vocês vão fazer agora um exercício junto comigo de começar a personalizar na cabeça de vocês os liderados dos times e começar a ver, será que fulano está nesse nível de maturidade? Quem que acabou de chegar? Quem que é o cara que já tem uma entrega alta? Quem que é o cara que hoje nem me pede para trabalhar? Eu dou trabalho, ele já pega e me devolve. Para vocês irem já pensando nos estilos que vocês podem adaptar com essa turma. Tudo bem? Estilos de liderança. O E1, né, que é o diretivo. Esse estilo, basicamente, ele é o cara que dá instruções específicas. É um cara que diz o que tem que ser feito. Ele não explica muito, ele não troca diretamente. Ele tem que falar o que, como e onde. A decisão é dele do que vai ser feito. Dá alguns exemplos básicos de onde isso acontece. Eventualmente você pega áreas de logística, onde você tem que pegar aqui e por aqui. Não dá para você discutir que lá é melhor agora, no meio da linha de produção. Ele é um cara que você tem que acompanhar ombro a ombro. Você pega eventualmente numa área de call center, onde você tem um fluxo de trabalho, onde você tem uma necessidade de preencher sistemas. Ali não é hora de discutir o fluxo de trabalho. Esse cara aqui, ele precisa ser orientado. E pega, por exemplo, outros, exatamente equipe de vendas, onde você tem procedimentos que devem ser seguidos e ele tem que fazer uma entrega. Não dá para você negociar isso naquele momento. A supervisão é alta. E normalmente, quando dá algum problema, o líder tem que ir lá na frente, corrigir e tocar o barco. Ah, travou, o cliente, o sistema. Espera aí, vai alguém lá, corrige, toca-lhe o barco. Você segue ali. O nível 2 é o nível de influência, o nível de persuasão. Ele já está treinado, ele já trabalha.
ele tem o direito de perguntar algumas coisas e você poder explicar para ele qual que é a razão daquelas ações que ele está tomando. Você explica como está sendo feito. A decisão ainda é do líder, mas você sabe que quando você se afastar, ele vai estar produzindo, vai estar trabalhando conforme foi treinado e conforme vocês acordaram, né? Então é um papel muito mais de você treinar, é um papel muito mais de você direcionar o trabalho dele através da influência do que um trabalho de você ficar ombro a ombro. Você já pode dar uma descoladinha nele. No nível 3, já é um processo mais de apoio. É uma liderança que a gente chama de participativa. Você compartilha ideias e facilita o processo de tomada de decisão. Muitas vezes você começa a perguntar para ele, o que você acha? O que você faria? Você já está repetindo essa tarefa há tanto tempo, como que é esse processo para você escolher essa ação? E você vai se surpreender com a resposta, e você vai maturando o nível de maturidade dele conforme você vai escutando. Esse cara está manjando do processo, esse cara sabe o que ele está fazendo, mas ele ainda não tem autonomia para fazer tudo sozinho. Então a decisão às vezes vem dele, se ele está direto ali no campo, às vezes você fala, não, mas o resultado que eu tenho que entregar é esse. Tá? Então é compartilhar as decisões. E a sua supervisão já é moderada, ela quase nunca acontece a não ser em situações que você realmente precisa bater o martelo e direcionar. E no último nível, que é o nível do delegador, e vocês vão ver um pouquinho disso no vídeo que a gente vai mostrar, ele é um cara que distribui a responsabilidade de entrega e a tomada de decisão e implementa. Normalmente o cara que está aqui, ele comunica ao líder. Como que você diagnostica que o cara está no nível de excelência de delegação, que você pode delegar esse cara? Esse cara, ele vem te falar o que está acontecendo. Não é o cara que você precisa ir atrás dele para saber o que está falando. O cara tem uma tarefa, ele tem um prazo, ele sabe como realiza, ele fala, está acontecendo isso, a entrega está aqui, está sendo feita dessa forma. Ele te procura. Qual que é a grande questão? Você como líder não pode largar esse cara, você tem que estabelecer pontos, checkpoints, para não demorar o projeto, chegar na hora de apresentar para a diretoria ou para o cliente e a apresentação não está do jeito que você quer, ou não está abordando o tema que você escolheu. Então, delegar não é delargar, deixa lá que na hora vai dar certo. Delegar é você estabelecer os checkpoints com ele, ele cria, ele traz a informação para você, você norteia. Tua supervisão desse cara aqui é baixa, esse cara raramente vai te procurar e quando vai te procurar é bucha. Você tem que receber esse cara e tem que bater um papo com ele, tá? Então esses são os grandes 4 estilos que a gente vai navegar. Todos vão se encaixar de alguma forma e a gente vai falar um pouquinho para vocês dessa relação. O que eu vou mostrar para vocês agora? Até para não ficar uma aula expositiva, vocês ficarem escutando só minha voz. Daqui a pouco vocês vão falar, a gente trouxe microfones e vocês vão começar a participar. Trazer alguns exemplos do que é uma liderança diretiva. Eu acho que às vezes alguns exemplos, mesmo que sejam visuais, eles ficam mais fáceis às vezes da gente gravar. Dar um exemplo de como é que é uma liderança persuasiva, como que você dá uma cobrada do cara performando, né? E dar alguns exemplos dos outros tipos de liderança, tanto do delegador quanto situacional. Tudo bem? Estou indo no ritmo bom, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Então tá bom. Joia lá. Som na caixa aí, Rodolfão. Cadê a trilha? Eu estou vendo mais a luz. O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Vamos empacar aqui pra sempre. Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados. Fiquem calmos. Vamos dar a volta na folha. Dar a volta na folha? Eu acho que não vai dar. Bobagem. Isso não é nada comparado àquele galho em 93. Isso, isso, bom, estão indo bem, isso mesmo. Olhem nos meus olhos, não desviem deles. E olha aí a fila de novo. Obrigado, Sr. Solo, obrigado. Bom trabalho, pessoal. 20 miles southwest of your position. Angels 10, track east. Disengage, over. Bye! You have to put a force field around the plane. But you said we weren't supposed to use our powers. I know what I said. Listen to what I'm saying now. Disengage, repeat, disengage. Mom? Violet!
Spike, abort, abort! Put a field around us now! I've never done one that big. Violet, do it now! Abort, abort, abort! Abort, abort, abort! Brace yourselves! Those were short-range missiles. Land-based. Just to swim there. I expect you to trust me. What a trooper. I'm so proud of you. Thanks, Mom. Put these on. Your identity is your most valuable possession. Protect it. And if anything goes wrong, use your powers. But you said never to I know what I said! Remember the bad guys on those shows you used to watch on Saturday mornings? Well, these guys are not like those guys. They won't exercise restraint because you're children. They will kill you if they get the chance. Do not give them that chance. Mom, Vi, I'm counting on there's you. something I I'm can't counting on you. Be strong. Dash, if anything goes wrong, I want you to run as fast as you can. as fast as I can. As fast as you can. Stay hidden. Keep each other safe. I'll be back by morning. Mom, what happened on the plane? I'm sorry. I wanted to. I mean, when you asked me to, I'm sorry. Shh. It isn't your fault. It wasn't fair for me to suddenly ask so much of you. But things are different now. And doubt is a luxury we can't afford anymore, sweetie. You have more power than you realize. Don't think. And don't worry. If the time comes, you'll know what to do. It's in your blood. Think they're supers? Dash, remember what Mom said. What? Hey, stop talking. Hold it! Freeze! Dash, run! What? Run! What the? They're supers! Get the boy! Show yourself! Don't touch my sister! How are you doing that? I don't know! Mario, dude, don't stop! Mom, Dad! You're all right. Oh, you're all right. We're so worried I'll about never you. see you again. I love you. Whoa. O vento parou de vez. Eles já devem chegar. Acredite em si mesma, vai ficar tudo bem. Ah! Tem uma falha! Tem uma falha na fila! O que faremos? Tudo bem, Alteza. Falhas acontecem. Só perdemos alguns milímetros. Tá. Alteza, assim não vai dar pra contar. Claro, desculpe.
Valeu. Tudo bem, gente? Bacana? Alguém já passou por essa situação de ficar o abelhão ali em cima olhando você trabalhar? Tem coisa mais desagradável do que você estar com pressão, a coisa acontecendo, a pessoa olhando na tela e falando, e aí? E aí? Não façam isso com o nível 4, não façam isso com os seus profissionais mais seniors, né? Ele olhou, viu o gestor, às vezes o dono da empresa, e aí, o que vai acontecer? Calma, a gente já sabe o que aconteceu, a gente vai consertar, é mesmo? Vai dar? Então, a ideia é de exemplificar um pouco com a prática para a gente tirar um pouco só da fala e a gente conseguir exercitar. Então, vocês viram que, mesmo no nível 2, teve uma hora ali que a mamãe falou para a filha incrível lá, desaparece o avião, você foi treinada, você tem que pegar agora e sumir. E no final ela estava com emoção, era muita pressão, ela não conseguiu performar. Ao final ela foi lá, retomou o tema e falou, eu exigi demais de você. Essa ainda não tinha sido testada e preparada para isso. Você está potente, você tem condições de fazer. Na hora certa vai acontecer. Relaxa que você sabe entregar, né? Então, esse tipo de análise de situação é importante e essa troca que você tem. O líder também comete desafios e ele estica o povo. Na hora que você consegue dar essa devolutiva, você cria um vínculo de confiança. Na hora que ela fala, eu confio em você, pá! A hora que chegou a hora, ela estava plena, ela conseguiu pegar os recursos da capacitação dela e utilizar. Bora? Vamos falar um pouquinho dos estilos. O E1, qual que é a ideia? A ideia é que vocês entendam quais são os comportamentos que podem ser utilizados nesse estilo de liderança e os que devem ser evitados, né? Se você diagnosticou que tem um profissional com nível de maturidade 1 e você está utilizando a sua habilidade diretiva para poder conduzir a situação, lembre-se de definir regras. Não dá para, está escrito, a política está ali, ele já sabe. Não, o seu papel é deixar a regra clara. Sempre comunicar que as decisões que são tomadas vão ser feitas por você. Deixar esse processo acordado. O controle, a supervisão, a responsabilidade do resultado final é sua. Não dá para você chegar no final e ter algum insucesso com o trabalho e você falar, mas foi ele que fez. Teu papel é um papel diretivo, tá? E você mantém as coisas de forma simples e específica. Como que esse cara você vai estar fazendo o diagnóstico dele? Ele não desempenha sempre a tarefa com uma qualidade aceitável, às vezes ele tem que corrigir alguma coisa. Às vezes, quando dá a tarefa, ele dá aquela rateada, ele fica um pouco intimidado se ele vai conseguir performar, não sabe exatamente o que fazer, e isso acontece, inclusive, às vezes com executivos. Vai lá, me para um relatório. Onde que tem essa informação? Ele não sabe ainda onde é que tem. Vou na controladoria, vou no financeiro. Onde é que eu pego essa informação para poder construir o relatório? Dá uma rodada, pensando, dá uma procrastinada e faz perguntas sobre a tarefa. Às vezes, ele até tenta passar a bola. Pô, não dá para você me ajudar? Você não tem condições aí de fazer comigo? Né, para eu poder entregar, e ele fica defensivo ou se sente confortável quando você fala, mas não fez isso, não fez aquilo. Volta lá, por favor, Rodolfão. O que você faz com esse cara? Com esse cara você tem que dar opinião, você tem que dirigir, você tem que falar, olha, eu entendo que é dessa forma. Você tem que instruir, pega isso, faz isso, entrega isso. Se você não fizer isso, ele vai fazer do jeito que a cabeça dele está imaginando que é para ser feito. E você estrutura, começa nessa etapa e aqui você conclui. O que você tem que evitar de fazer com pessoas que acabaram de chegar? Gente, primeiro, crítica. Ele nem se apropriou do produto, ele nem sabe qual que é o trabalho, ele está se esforçando para fazer com medo. Você criticou esse cara vai dar um passo para trás e vai falar, próximo eu vou levar porrada de novo. Então, a crítica não é nesse momento, ele ainda não tem apropriado todas as questões. Você não pode induzir o cara, que senão o cara fala, pô, vai lá e faz você, né? Você está falando para eu fazer? Por favor, pega e faça. E atacar ele quando ele tiver algum tipo de erro. Então, esses comportamentos, eles desestimulam as pessoas que estão no nível 1 passar para o próximo passo. Bora lá, Rodolfão. Nível 2. Explica as decisões e dá oportunidade de esclarecimento. O cara já treinou, ele já rodou, ele consegue trocar com você com a experiência que ele teve no dia a dia. Você dialoga em duas mãos, ele traz a informação e você respeita o que ele está falando. Você explica por que as regras foram criadas e como que ela vai ser seguida. E o seu papel é clarificar. É dizer para o cara como que as coisas chegaram até aqui. E reforça todo pequeno sucesso. Lembra da mamãe incrível lá? Você conseguiu, parabéns, nossa, que batalha. Esse cara, ele é movido pelo retorno, pelo feedback. Ele tem que entender que o treinamento está surtindo efeito, que ele tem a potência de entrega. Pequenas, não é para, você arrebentou. Não, aqui você fez certo, aqui está ok. Esse cara vai sempre fazer esse checkpoint com você. Como que ele vai estar?
ansioso, né, excitado, eu tenho treinamento, mas ainda não estou seguro. Ele vai estar interessado em saber do retorno que ele pode ter para vocês. Ele vai ter alguma habilidade, vai estar super ávido a receber instruções, porque ele já sabe do trabalho, então se direciona, eu faço. E ele vai ter anseio por novas tarefas. Mesmo sem experiência, ele vai querer colocar em prática esse movimento. Papel do líder nesse momento. Vende a ideia. Cara, isso vai ser dessa forma, vai dar certo. Clarifica por causa disso. Você tem condições de realizar esse trabalho. Faça isso que você vai conseguir chegar nesse objetivo dessa forma. Explica e direciona. O que você tem que evitar de comportamento com essa turma? Você não pode defender esse cara. Se defender, ele vai ficar atrás de você. Vai lá e faz. Qualquer erro que você tem, ele vai falar, ó, faz aí. Você não pode pegar e manipular esse cara, né? Olha, fala com fulano vai te dar informação, depois você pega e traz para mim. Não, não pode justificar os erros dele. O erro vai fazer parte do aprendizado. Se você justificar, ele nunca vai dar o próximo passo para adquirir autonomia. Ele tem que se responsabilizar pelos atos e ficar racionalizando por que deu certo ou por que deu errado. É um processo experiencial. Acontece. Não fica tentando arranjar desculpa por insucessos. Esse cara está na fase 2 de maturidade. Ele está saindo do nível de experiência e indo para a parte onde ele já pode fazer as entregas. Tudo bem? Bora lá. Nível 3. Esse cara é um cara bacana. Esse cara é um cara que já está há um tempo na companhia. Vou falar um pouquinho mais dele. Ele é um cara que já tem um nível de entrega alto. É um cara que já está treinado e experienciado. Normalmente, como eu falei para vocês, esse cara, o que ele está fazendo? Ele está entregando, às vezes, a 100%. Ele já é um cara confirmado. Ele é um cara que tem... Às vezes, ele está entregando a 120%. É aquele cara que, quando vai sair de férias, vocês falam, putz, esse cara sair de férias ferrou. Quem que vai ficar no lugar dele? Eu não tenho ninguém para poder cobrir esse cara. E só que esse cara, ele tá preso na tarefa. Ele tem um conforto, aquela zona de conforto de performar até o lugar dele, mas ele ainda não está topando os desafios laterais. Normalmente... E aí eu vou pedir uma reflexão para vocês, que vocês visualizem esse cara no time. Vocês têm cara assim no time de vocês? Não? Sim? Dá uma visualizada nesse cara. Imagina esse cara saindo de férias ou ficando doente uma semana. Como é que fica a atividade de vocês? Certo? Às vezes esse cara está performando tanto que você não pensa em preparar o time para o crescimento da atividade. Você tuxa trabalho nele. Ele vai entregar. E ele começa a entregar, você puxa trabalho nele. Aí ele começa a entregar. Na hora que o trabalho começa a ficar, ou o projeto aumenta, ou as atividades ficam maiores, você fala, puxa, preciso tirar trabalho desse cara. Preciso dar um jeito desse cara poder ter alguém, porque se ele pifar, ou se ele já de férias e tal, eu vou parar de entregar. O que normalmente a gente faz às vezes? Vou contratar um assistente para ele. Vou contratar um cara que tire a parte operacional dele. Pô, meu budget é baixo, eu não consigo trazer um cara do porte dele, enfim, vou trazer um cara para poder ajudar. O que acontece com esse cara? Esse cara está performando a 120, de repente você põe um cara para dividir a energia com ele, um cara que ele vai ter que ensinar o trabalho. Esse cara vai cair a energia dele para entrega para 80. Se você tiver um projeto grande para entregar, uma atividade de alta complexidade, ele vai estar perdendo energia. E ele fala, pô, o que está acontecendo aqui? Esse cara que está preocupado com o que ele vai ter no próximo passo da carreira dele, como que ele vai fazer para poder fazer as entregas e tal. Às vezes ele está olhando o mercado, ele já é um cara nível 3, ele está pronto para ir para o nível 4, para ser promovido, para pegar uma delegação. Aí ele acaba tendo uma pessoa do lado dele e não está preparado para a liderança. Ele começa a se sentir frustrado. Se ele não participou do processo seletivo do cara que entrou, então, a chance dele não gostar do cara e falar, esse cara não sabe nada, vai, o que você quer? Você quer que eu entregue ou quer que eu treine o cara? Então você tem um momento muito sensível de tomada de decisão quando você tem gente nesse alto nível de performance, quando você vai estruturar o time e redividir as atividades. Pensando que às vezes não é incomum, na hora que você vai trazer um cara desse de mercado, um cara para ajudar esse cara, se não for um cara de entrada, for um profissional do mesmo nível, fala, pô, tô aqui há 3 anos e vê o cara ganhando a mesma coisa que eu. Como é que você negocia com esse cara o próximo passo dele? E muitas vezes as empresas nesse momento acabam tomando uma decisão que nem sempre ela tem sucesso. Puta, para não perder o cara eu vou promover. Puta, mas o próximo nível de promoção desse cara é um cargo de gestão. Ele não foi preparado ainda para gestão. Mas peraí, você já está colocando gente debaixo dele, já está dando aumento de salário. Putz, você perde um excelente vendedor, um excelente técnico e ganha um líder que não performa.
Então esse ponto é um ponto que o cara está entregando, você tem uma confiança, mas às vezes você pode ter o risco de tomar uma decisão que não é produtiva para o time ou para o projeto que você está trabalhando. Super importante dar uma refletida nesse cara. Ele demonstra conhecimento, ele hesita às vezes de terminar alguma coisa, ele pergunta para você qual que é o próximo passo, então ele não está no nível de senioridade, às vezes antes da entrega ele checa com você, ele aparenta às vezes um pouco de confusão, reluta em fazer sozinho, vai lá apresentar, não, calma aí, como assim? E ele solicita feedback constantemente. E ele é um cara que você tem que ensinar ele, quando ele vai dar feedback, fala, você já não fez isso antes? Como foi? Deu certo? Se tivesse alguma coisa errada, o que você faria? Você sugeriria alguma correção? Então tá pronto, cara. Não precisa mais de você fazer essa checagem. Tá correto. Então é um cara que você tem que desenvolver as habilidades dele e ficar muito atento no momento dele corporativo, tá? Aqui ele já começa a participar das tomadas de decisão. Ele é um cara que você envolve. Ele é um cara que ele consegue dialogar e trocar com você de maneira forte. Você tem que encorajar as ideias desse cara para ele ir para o nível de autonomia. Você constrói um vínculo de confiança e demonstra orgulhoso pelo resultado que ele entrega. Ele está no nível máximo de senioridade, ele está um passo antes de trabalhar com total autonomia. O que você faz? Que nem no filminho lá, você participa. Você não pode deixar esse cara exposto a campo e começar a receber frustrações por trabalhos não realizados ou por falhas. Você tem que estar junto com o cara. Você encoraja, vai dar certo, você consegue, você tem habilidade, vamos junto. Media as situações de conflito que ele pode ter para você poder absorver e dar o suporte para o que ele precisar. O que você não pode desse cara? Depender. Esse cara não pode ficar toda hora te acionando. Você tem que ir cortando as asinhas e deixando ele acertar e errar. Você não pode ficar pacificando os conflitos dele. Ele vai ter que gerenciar os conflitos que ele tiver. Você não pode acobertar, eventualmente, ou ser condescendente com os erros e com as falhas. Ele tem que começar a entender que liderar está exposto ao erro, que liderar está exposto ao conflito e que ele não vai poder sempre ficar recorrendo a você para poder ter a performance dele ajustada. Tá? Então é uma atenção super importante nesse ponto, que ele é um nível antes do nível de delegação, do nível de autonomia. Bora lá, Rodolfão. Normalmente é o nível mais maduro que nós temos numa carreira de qualquer profissional. Tá? Você com esse cara, você já delega tarefas. Então você chama, vai para, irmão, tá aqui, ó, precisa entregar tal e tal produto. Tal dia, tal data. Tudo bem? Tem alguma dúvida? Não, obrigado. Ele vai e faz. Você não precisa dizer a política, claro, o objetivo, você não precisa dar nem parabéns eventualmente para o cara. Ele vai voltar para você com as informações. Você vai falar, aqui tá legal, você acertou, é nesse sentido, isso aqui não tem nada a ver, refaz, eu quero isso. O cara vai lá, faz de novo, ele volta e te entrega. O trabalho dele está pronto. Você não precisa mais ficar preocupado. Você passa a visão, define o cenário, o cara já fez aquilo tantas vezes que ele pega e te entrega. E é ele que toma a decisão. Na verdade, às vezes ele traz ideias melhores até que as suas, porque ele já fez tanto, ele está lá na frente. O seu papel é trazer essa visão e traduzir isso para o cliente, para o acionista, para quem for. E você só tem que fazer o monitoramento das atividades. Não dá para você deixar esse cara na fogueira, eventualmente ter algum problema e ele chegar lá e na hora Grande desafio para esse cara é ficar acessível. Esse cara que eu falei, eventualmente quando ele te procurar é importante você estar disponível para ele. Como que vai estar a vida desse cara? Primeiro, esse cara está confiante. Esse cara sabe o que ele está fazendo, a carreira dele já está sedimentada. Ele sabe qual que é o propósito dele no trabalho. Tá? Ele que mantém o líder informado, como eu falei para vocês, você não fica perguntando, o cara te leva, né? Ele sabe a hora que você está tomando café, a hora que o tema é importante, antes da reunião que você vai ter, ele sabe o timing do processo, ele sabe pedir ajuda, ele executa as tarefas de autonomia, ele é orientado para resultado, é um cara que divide boas e más notícias, esse é um toque legal para o cara que está no nível de maturidade de delegação, é um cara que não tem medo de chegar para você e falar, não deu certo, fiz errado. Preciso de ajuda, ele não se sente menos ou não se sente inválido por um trabalho que ele já fez tantas vezes ou por tantas responsabilidades que ele assumiu e não performou. Ele sabe que ele tomou a decisão antes da casa ir para o brejo. Ele vira para você e fala, informação não boa, eu sei compartilhar. É um comportamento importante para o cara que está nesse nível. As decisões dele são relacionadas com a atividade, ele tem um alto desempenho e você vai sacar que esse cara já começa a procurar novas tecnologias. É um cara que você tem que investir em ferramental. Ele está ali, está performando. O que ele quer? Ele quer novidade, ele quer forma de performar melhor. Ele está atento às novidades do mercado, porque ele está muito vocacionado para o propósito dele dentro da função. Tá?
Delegar, mais uma vez, delegar não é delargar, você marca os checkpoints com esse cara. Ó, eu tenho tanto tempo do sprint, a cada 5 dias ou a cada 10 você vai me mostrar para a gente poder ajustar. Ou em tal etapa. Observa, não é porque ele não vem te procurar que você fecha o olho. Vê como é que está o andar dele, como é que ele se relaciona com as pessoas, se ele está tendo algum atrito nos relacionamentos, se ele está tendo alguma barreira. Reforça o comportamento dele e encoraja. Você tem que empoderar esse cara, porque provavelmente o próximo step dele ou é para uma outra posição ou é para um cargo de liderança. O que você não pode fazer para esse cara? Evitar. Nível 4 te procurou é bucha, cara. O cara nunca te procura, tá com um projeto. Se o cara tá lá, você não pode, não, depois eu falo. Eu tenho uma outra reunião. Você não pode despriorizar esse cara. Esse cara é o teu braço direito. Ele é o cara que vai te dar o ritmo, o cara que traz má notícia. Se ele está te procurando, é porque tem alguma coisa acontecendo. Se você começa a evitar esse cara começa a ficar desmotivado, ele começa a ficar apagado. Eu já não tenho mais tanto trânsito com o meu chefe, não tenho tanto diálogo, eu não me sinto mais à vontade de levar informações. Então não evita esse cara. Não tenta colocar ele em atividade que pode prejudicá-lo, atividade de autoexposição. Né? Não fuja das tomadas de decisão que ele está te trazendo. Às vezes ele te traz uma coisa que você precisa deliberar com o nível de cima, ou que você precisa tratar com o cliente. Não tenta fugir, não abandona esse cara no campo de batalha sozinho. Essa é uma informação importante para o cara que está no nível 4 de maturidade. É importante que esse cara seja o seu ponto de referência e que entre as prioridades que você tem, você escolha esse cara para poder fazer essa troca. É menos atividade, menos relacionamento, mas com alta qualidade. A conversa com esse cara é uma conversa em outro nível. Tudo bem? Tá valendo a pena, gente? Estamos acompanhando? Então tá bom, eu gosto de ver as cabecinhas mexendo. A gente falou um pouco dos testes. Vamos movimentar um pouco agora, que a gente já falou um pouco dessa parte da teoria, da metodologia, da maturidade e da situacional. Todo mundo aqui recebeu o teste? Responderam, legal. Como eu falei para vocês, a ideia do teste agora é a gente conseguir nivelar esses conhecimentos. A gente está falando bastante de teoria, dei um exemplozinho do desenho ali para a gente poder ter uma expectativa visual mais fácil, mas a ideia agora é a gente tabular um pouco os testes. Cada um desses estilos e desses comportamentos, eles funcionam com uma performance melhor dependendo do diagnóstico da situação. O case é isso. Vocês vão ter a pergunta vai mostrar para vocês como que está a adequação da situação e vocês vão se colocar. Não tem certo, não tem errado. É a experiência que vocês têm sendo colocada em prática. Estou de olho em vocês. E vai servir de um ponto de partida para vocês pensarem no processo de desenvolvimento de vocês. Então a gente vai passar aqui, o Rodolfão vai fazer um alt tab com o pessoal que está online para poder acompanhar os resultados e a gente vai preencher esse quadrinho, sempre preenchendo na coluna colorida e ao final a gente vai ter um diagrama, um diagnóstico, um assessment do nosso atual estilo de liderança e como que ele está casando com o perfil de maturidade. Então uma parte desse tempo que a gente está tendo aqui é para vocês terem algum tipo de output, algum tipo de saída com relação ao teu próprio momento. Uma coisa que possa servir de referência para o desenvolvimento de vocês para atividades futuras. Tudo bem? Então volta lá para a apresentação, por favor, Rodolfão. Liguem os microfones. Gente, vocês podem levantar a mão, eu vou pedir para vocês lerem uma pergunta e se ficarem à vontade para poder responder o que vocês colocaram lá. Desce aí. São 12, nós estamos em 12 aqui. Por favor, pode levantar a mão e ler a primeira pergunta. Começamos com a letra A. Bem-vindo, Augusto. Vamos lá, lê aqui a primeira pergunta. Você vinha manifestando cordialidade e preocupação para com o bem-estar dos seus subordinados, os quais vinham contribuindo com um alto nível de produtividade. De repente, eles deixaram de reagir favoravelmente à maneira como você os trata e a produtividade passa a cair rapidamente. Eita! Como você agiria diante desta situação? Eu insistiria na padronização das rotinas e na necessidade de execução das tarefas. Eu me colocaria à disposição para discutir informalmente, mas não insistiria. C, eu conversaria com eles e depois estabeleceria as metas. E D, decidiria não intervir. Obrigado. São os 4 estilos de liderança estão sempre aqui nas perguntas. Delegação, autonomia, persuasão. E aqui tem um cenário, Problem-Based Learning. O que você faria diante dessa situação? A ideia é ver qual estilo de liderança que você optou e quanto que ele teria de possibilidade de retorno positivo para essa situação. Tudo bem? Quer falar o que você respondeu? Manda. A C.
conversaria e depois estabeleceria as metas. Por que você tomou essa decisão? Eu tenho o costume de decidir junto com o time. 10. É uma liderança participativa. Ah, verdade. Volta lá, você respondeu a? Sim. Legal. E por que foi essa decisão? Eu tenho o costume de decidir junto com o time. Legal. Uma liderança do nível 3, a parte que a gente envolve o relacionamento. Nessa situação, grande diagnóstico aqui, você está manifestando cordialidade e preocupação, está junto com o time, eles estão retribuindo. De repente, ele deixa de reagir favoravelmente. O que a gente entenderia que poderia ser uma adequação? Manda a bola aí, Rodolfo. Não, lá mesmo. Para baixo aí. Insistiria na padronização de rotina. É um time M1. É um time que precisa do líder perto. A hora que você parou de manifestar cordialidade e está junto, o resultado do time deu uma caída. Então, importante a gente pensar um pouco nesse diagnóstico. 10, você já tem essa habilidade com o time, o seu estilo de liderança, com certeza você consegue um resultado. A grande questão é, essa é a expectativa que eles têm? Vamos tentar testar, você dar essa diretriz e ver como é que é o retorno deles nessa situação? Joia? Agora sim, Rodolfo, muda lá. Pessoal que está em casa, pessoal que está aqui. O nosso time de Academy fez um processo de automatização, onde nós vamos responder os 3 relatórios ao mesmo tempo. Ele ganha agilidade para a gente e, ao mesmo tempo, todos já saem com o resultado na mão. Na coluna que está pintada de laranja ou amarelo, a gente coloca um X para cada resposta que a gente fez. No caso, doutor Augusto, é isso? Colocou a letra C, ele vai pegar aqui e vai fazer um xizinho aqui na segunda coluna. O nosso gabarito, vamos dizer assim, a forma que a gente está passando, colocou aqui na letra A. Então vai vir na letra A na primeira coluna e vai colocar um X. Bora! Automaticamente ele vai dar a resposta dos tipos de perfis que estão sendo desenvolvidos, o nosso grau de adaptabilidade e o estilo de liderança presente. No final a gente vai fechar com tudo isso. Acho que é legal reforçar, né, para o pessoal que está remoto. Eles vão colocando o que eles responderam, mesmo que você dê Joia! a direção. Tá? Joana falou bem. Esse material é para vocês colocarem o que vocês responderam aí no material de vocês, naquelas 12. Não o que a gente está apresentando aqui como resultado. A gente está simplesmente fazendo um perfil simulado para a gente testar, mas cada um na sua. Tudo bem? Dentro dessa zona amarela, o que vocês responderam. Augustão, 10, cara, obrigado. Bora lá. Pergunta 2. Pode chegar perto. Desculpe, seu nome? Analice. Obrigado, Analice. 2. Você vem tomando as precauções necessárias para que todos os seus subordinados se mantenham constantemente a par dos seus deveres e responsabilidades. Os resultados alcançados estão em franca ascensão. Boa. Como você agiria diante dessa situação? A. Eu estabeleceria um relacionamento cordial com eles, mas me certificaria de que continuam conscientes de seus deveres e responsabilidades. B. Não tomaria providência alguma. C. Faria com que percebessem que eu os valorizo e conto com eles. Confiança. D. Eu insistiria nos prazos e das tarefas. Joia. Boa. A minha resposta, eu coloquei a A. Boa. Eu coloquei A porque eu tenho também uma tendência a fazer participar, porque eu acho que é importante envolver. Eu também percebi que algumas opções são parecidas. Perfeito. Mas uma delas sempre faz com que faça valer um pouco mais da nossa decisão. Perfeito. E outra assume o risco junto com uma ação que o seu subordinado de repente colocou. E aí é interessante e algumas vezes é necessário, mas o assumir o risco junto ali faz com que de repente eu não tenha a minha entrega. Exato. Então, muito bom. Eu sempre vou tendenciar para envolver, mas ter a certeza de que aquilo vai ser cumprido, que eu vou entregar, porque senão compromete a minha entrega. Então, de repente, pode conduzir para um lado aí de mais persuasão, alguma coisa do tipo, mas a gente tem que garantir a nossa entrega, porque a gente também tem o nosso comprometimento com aquela tarefa. Então, a minha resposta foi A, mas não deixando de envolvê-los de forma alguma, né? Afinal, quem executa a tarefa é quem mais tem condições para falar sobre o assunto. Obrigado, Clarice. Super rico sua colocação. Vou te fazer uma pergunta, já que você deu detalhes para nós a respeito dos seus desafios. Teu time, em grande linha, que nível de maturidade que ele está entre os 4 que a gente falou? Eu não tenho um time grande, já tive um time um pouquinho maior e aí tinha diferença entre as pessoas.
mas estão num nível ainda muito prematuro, porque a pessoa é nova na empresa. Nível 2 ou nível 1? Sim, eu arriscaria no 2. Legal. Eu acho que entender do funcionamento, de toda a política, de como tudo acontece, também faz com que faça uma entrega melhor. Perfeito. Essa questão que você disse aí, como é que eu vou preparar o material para entregar, que eu sei como é preciso. Exatamente. Conta muito mais do que só o que a pessoa entregaria por si só. Então ela também ela engloba o que eu preciso, né? A tendência da empresa. Então tem as duas linhas tênues aí, do que eu faria, mais do que eu faria porque é a necessidade da empresa naquele Perfeito. momento. Preciso. Muito obrigado. Obrigado pela tua contribuição. Bora lá, Rodolfão. Na mosca. Nível 2, maturidade 2. Estabeleceria um relacionamento cordial com eles, mas continuaria consciente dos deveres e responsabilidades. Necessário manter ainda essa certificação de que o resultado vai ser entregue. Fit bacana com o desafio. Obrigado. 2A, na coluna ali. Vocês que estão online, coloquem o que vocês colocaram na resposta de vocês e não no gabarito, no amarelinho. Bora lá. 3. Próximo. Alan, bem-vindo, Alan. Você costuma deixar os seus subordinados à vontade para resolver problemas, mas eles não conseguem solucionar um deles. O desempenho e as relações interpessoais têm sido bastante satisfatórios. Como você agiria diante dessa situação? Como? A. Eu envolveria no problema e participaria da solução com eles. B. Deixaria por conta deles. C. Eu agiria com rapidez e firmeza para mudar o curso dos acontecimentos. D. Eu os encorajaria a trabalhar no problema e me colocaria à disposição para o que fosse necessário. Boa. Quer compartilhar o que você colocou, Alan? Eu coloquei a A. Eu os envolveria no problema e participaria da solução com eles. Legal, direto ali com eles. Bacana. Tem um time, que nível de maturidade mais ou menos, doutor Alan? Os gestores estão abaixo de mim, entre o nível 3 e 4. Legal. E os times 2 e 3. Bacana. Obrigado pela contribuição. Vamos ver? Nível M3. Por que a resposta aqui está encorajando o trabalhar o problema e colocar à disposição? E essa é a reflexão. Veja só, doutor Alan. Você costuma já deixar os caras à vontade. Os caras normalmente resolvem tudo. Tem um problema só que eles não estão conseguindo resolver. O desempenho e as relações têm sido bem bacanas, bem satisfatórias. A ideia é falar, galera, taca a pau aí no problema e eu fico à disposição se vocês não conseguirem solucionar. Eles já estão no nível de maturidade 3, onde eles têm condições de trazer soluções e levar. O que eles não conseguem no nível 4? Eles não têm a certeza que está certo, então eles vão te procurar para dar um feedback, né? E aí você tem essa proximidade deles para poder conduzir. Joia? Esse nível que você colocou de poder envolver e participar da solução junto com eles, ele também é eficiente. Ele é o nível 2. Muito no sentido que a gente está falando, você está garantindo a entrega junto com eles. Talvez você possa fazer esse exercício de falar, galera, faz e me traz o problema, deixa eu dar uma olhada. E aí você tem a condição de poder avaliar se eles estão podendo mudar de step ou não. Tudo bem? Obrigado, doutora. Valeu. Meus subordinados vêm pensando em introduzir uma mudança na rotina. Eles vêm mantendo bons padrões de eficiência e são sensíveis às necessidades de mudança. Olha só. Como você agiria diante dessa situação? Pois não. Letra A. Eu permitiria que introduzisse aquela mudança, não exerceria pressão. Letra B. Eu determinaria se iria haver mudança ou não e a forma como seria executada. Letra C. Daria autonomia para decidirem os seus próprios rumos. E a letra D. Aproveitaria a sugestão, mas é eu que autorizaria a mudança. Perfeito. Letra D. Bora lá. Aqui a gente colocou a letra C. Você aproveitaria a sugestão e você autorizaria a mudança. Deixaria acontecer, que é muito do exemplo que a gente estava conversando agora com o Alan, que é deixa eles fazer, mas a decisão ela vai direto aqui. Daria autonomia para decidirem seus próprios rumos. Guilhermão, nível 4 de time. A galera já está pensando em introduzir uma mudança, eles já estão performando, já está no dia a dia, já está legal, vamos melhorar isso aqui? Né? A gente tem uma sugestão para melhorar o ambiente de trabalho. Eles vêm mantendo padrões de eficiência lá em cima e são sensíveis, eles estão sentindo que precisam mudar. O nível 3 é a mesma coisa que eu conversei com a Alan, ele é adequado, ele é um nível muito próximo, ele funciona bem. A ideia é você eventualmente exercitar
se esses caras poderiam decidir pelos seus próprios rumos e depois você confrontá-los pelas reações que tiveram. Tudo bem? Valeu, cara. Obrigado. Alt Tab lá, vamos fazer o gabarito aí, Dr. Rodolph. Bora lá. Tá indo legal, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Os exemplos fazem sentido? Bacana, tá gostando, né? Tô vendo ele. Bora lá. Bom dia. Aqui. Boa, obrigado. Seu nome? Gabriel. Bora lá, Gabriel. Situação 5. Os seus subordinados vêm reduzindo a produtividade nos últimos meses. Ninguém tem se preocupado muito em cumprir as suas metas. Que beleza. É necessário cobrar o pessoal constantemente para que suas tarefas sejam executadas dentro dos prazos. Como você agiria diante dessa situação? A. Daria autonomia ao grupo para decidir seus próprios rumos. Conserta aí, povo. B. Eu aproveitaria as sugestões do grupo e me certificaria de que os objetivos seriam atingidos. Ótimo. C. Determinaria as metas e depois acompanharia sua execução. Ou D. Permitiria que participassem da fixação das próprias metas e não exerceria pressão. Joia. A, B. Vamos lá. Aproveitar a sugestão do grupo e certificar. Segura um pouquinho aí, Rodolfão. Aproveitar a sugestão do grupo e certificar que os objetivos sejam atingidos. Joia, Guilhermão. Qual que é a grande questão aqui que eu vou provocar você? A galera não está preocupada em cumprir meta. A galera deu quase uma caída na caneta, né? É necessário cobrar o pessoal para eles fazerem o trabalho. De certa forma, a gente entende que talvez esteja faltando um pouco de clareza no objetivo e aquela questão do caiu a folha, galera, vamos pegar essa folha e vamos contornar, eu preciso voltar para a linha, voltar para a meta. Então, da mesma forma que nós conversamos, é importante você poder escutar as sugestões e colocar, ele daria um resultado bem bacana. A provocação que fica é, por favor, cheque se as metas estão claras e se as políticas estão claras. É possível que talvez essa dificuldade de entregar a meta, porque alguma clareza não está fácil para eles. Tudo bem? 10, obrigado. Dá o gabaritão aí. Ó. Determina e acompanha, determina e acompanha, determina e acompanha. 1 a 1 e faz o M1. Bora lá, próximo. C. Graças. Primeira linha aqui, coluna C. Boa. Vocês em casa marcam no de vocês, hein? Ou no escritório ou online. Bora lá, próximo. Bom dia. Bom dia. Priscila. Tudo bem, Priscila? Tudo bem. Bora lá. Vamos lá. Você era bastante autoritário e rígido. Seus subordinados vinham mantendo bons padrões de desempenho. Você deseja preservar o mesmo nível de produtividade, mas deseja também tomar um ambiente mais humano. Como você agiria diante de tal situação? A. Faria com que percebessem que eu os valorizo e conto com eles. Boa. B. Eu insistiria na importância dos prazos e das tarefas. Perfeito. C. Eu decidiria não interferir. E D. Eu faria com que participassem dos problemas, mas me certificaria de que os objetivos seriam atingidos. A minha resposta nessa situação, tá? Levando em consideração o contexto acima, perfeito. Eu coloquei a A, tá? Eles precisam perceber que eu realmente valorizo e conto com eles. Ótimo. Então, nesse sentido de que existe, né, um regime mais autoritário, rígido, onde eles já vêm mantendo bons padrões de desempenho, nada melhor do que reforçar. Então, muito bom. Vocês são bons, porém, eu quero que vocês percebam que sim, eu conto com vocês. Legal, legal. Obrigado. E faz super sentido, ainda mais essa sensibilidade do time. Pergunta, gente, e não sintam vergonha, eu já passei por isso muitas vezes. Quem aqui já teve essa questão de falar, eu sou bem autoritário, eu tenho padrões de desempenho no estilo de liderança com o time? Não? É? Ó. Você trabalha com meta de venda, você vai ficar pedindo por favor. Você trabalha com entrega. Tem alguns trabalhos, gente, que é necessário você utilizar a autoridade mesmo, não no sentido de agressão, mas no sentido do que é correto, qual que é a política e qual que é a entrega. Você tem que fazer o ritmo. Chegou no final do dia, a carga não está na doca. O que você faz com o caminhão? Você manda o caminhão voltar vazio? Não dá, o cliente vai deixar de receber o produto. Então essa questão de ter esse ritmo, de ter essa autoridade, ela é uma necessidade verdadeira de trabalho para muitas das atividades, tá? Porque até restaurante, você não tira o prato, não, o pessoal não está entregando, deixa lá, volta para o jantar. Não dá, tem que sair ali, certo? Obrigado, Priscila. Bora lá. Essa questão de envolver as pessoas para participar do problema e certificar que os objetivos seriam atingidos. É um nível de maturidade 2.
pessoal que precisa desse desenvolvimento da estratégia. 10. Bora lá, próximos? Bom dia, Leonardo. Fala, Leonardo. Você está planejando mudanças de grande profundidade. Seus subordinados têm feito sugestões quanto às mudanças necessárias. Opa! Eles têm demonstrado versatilidade na atuação no dia a dia. Boa. A. Eu determinaria a mudança e supervisionaria criteriosamente a sua execução. Tá. Eu persuadiria meus subordinados a aprovar a mudança, mas deixaria que eles organizassem a execução. Boa. Eu seria receptivo às sugestões de mudança, mas manteria o controle da sua execução. Boa. Eu deixaria por conta deles a mudança. Perfeito. Eu coloquei a alternativa C. Joia. Me fala sobre isso. Eu geralmente, quando a gente tem alguma mudança na organização, Tá. eu sou receptivo às sugestões. Né, Boa. eu escuto a opinião de cada um. Sim. E levo em consideração o que é relevante. Tá bom. Mas não deixo o restante de fora. E a gente vai atuando conforme a demanda. Vocês já passaram por isso diretamente, planejando mudança na área? Acho que é comum, né? A área cresce, muda o sistema, muda de local. Aí você perdeu lá, volta. Ah, legal. Obrigado, Joana. Pode descer, por favor. Eu persuadiria meus subordinados a aprovar a mudança, mas deixaria que eles organizassem. É o nível 3 de maturidade. Eles já são sensíveis às mudanças, eles têm sugestões, eles são versáteis. Eles estão nesse estágio. Você pode deixar com que eles façam, mas a execução pode ser deles. Você persuade e fala, a mudança vai acontecer, quem manda sou eu. Vocês podem escolher como que a banda vai tocar. Então, essa reflexão com relação ao timing é super importante. Obrigado. 10. Bora lá pro gabarito. Gente, como é que vocês estão indo nos testes aí? Me conta aí. Tá fazendo sentido? Vocês vão perceber que muitos dos testes a gente tende a responder da forma que nós somos. E a ideia de a gente fazer esse parâmetro é entender as possibilidades e as potências que nós podemos ser. Então, mais uma vez, o teste ele não é uma verdade, ele é uma questão situacional. Se a gente sair daqui com a possibilidade de ter novos comportamentos, adaptar o nosso estilo ao nosso time, a gente está indo num caminho super bacana de entender, certo? Não fiquem preocupados porque nós nos apoiamos onde é mais confortável comportamentalmente para a gente. A minha zona de conforto é onde eu mais fácil navego, tanto na relação com o time quanto comigo. A ideia é a gente criar repertórios novos e poder transformar essa relação quando a gente quiser ou quando for oportuno. Tudo bem? Bora lá. Fala, Tiagão. Você sente uma certa insegurança em relação aos seus subordinados e acha que está faltando uma atitude mais diretiva da sua parte. Entretanto, a produtividade de seus subordinados é bastante boa e o relacionamento entre eles é plenamente satisfatório. Como você agiria diante dessa situação? A. Não interferiria. B. Eu discutiria a situação com os meus subordinados e depois providenciaria as mudanças que fossem necessárias. C. Eu tomaria providências para que os meus subordinados tivessem as normas bem definidas. D. Tomaria cuidado para não exercer pressão excessiva, pois poderia prejudicar o meu relacionamento com os meus subordinados. Bora! Escolhia a B. Discutiria a situação com os meus subordinados e depois providenciaria as mudanças que fossem necessárias. Muito bom, que é uma característica do C. Você vai trocar uma ideia com eles, que é uma característica que a gente está vendo bastante comum aqui. Todo mundo troca com o time e vai. Brigadão. Grande questão aqui. Você que está inseguro com relação ao time nesse caso, a atitude que está faltando diretiva é sua, mas a galera está performando, a produtividade está boa, a galera está entregando e o relacionamento é satisfatório. Então, às vezes, é mais uma impressão que a gente tem e fala, o time está performando, eu não estou fazendo nada. Faz tempo que eu não converso com a galera, estou preocupado, ele não está dando ordem para todo mundo aqui, né? O que eu vou fazer com isso? É uma coisa que está mais focada, às vezes, na gente. Desce lá, Rodolfão. Não interfere. Tem uma lenda, aquela história, time que está ganhando a gente não mexe, né? Óbvio que mexe para melhorar, mas nesse caso aqui, o 3 ele é bem adequado, você trocar com o time, mas a gente poderia refletir se eles já não estão no nível de autonomia e maturidade bem alto. Obrigadão, mestre. Tudo bem, gente? Faz sentido? A galera tá bem, sei que tá inseguro. Manda lá. O microfone. Eu acho que seria 2 etapas, né? Eu também concordo que não interferia no primeiro momento, mas teria que fazer uma reavaliação na sequência. Boa! Eu acho que eu olharia para o ponto e falaria, não, o time tá dando resultado, olharia tudo certo, mas daqui um mês ou
um determinado tempo eu revisaria, porque talvez fosse necessário conversar com o time, porque eu preciso estar evidente para mim qual que é a minha insegurança. E aí eu passaria para o time se fosse qual é o ponto. Né? Desculpa seu nome, mestre? Gustavo. Gustavo, excelente colocação. Eu vou dar talvez uma sugestão que possa ser importante. A insegurança não está com você? Por que você não pede feedback para o time? Ao invés de você ficar no mundo da inferência, eu acho, eu não acho, o time está indo bem. E aí, galera, como é que vocês acham que eu estou? Pede um feedback para o time, está clara a ordem, vocês estão entregando. Você às vezes não precisa esperar esse mês para isso. A insegurança é agora, age agora, pede opinião para o povo. Está claro a diretriz, vocês estão felizes, estão performando bem. Todo mundo fala que sim, na hora a sua ansiedade abaixa e você tem um feedback. Às vezes não precisa aguardar um tempo para ter essa certeza. Como sugestão. Obrigado pela contribuição, cara, perfeito. Faz sentido para vocês o que eu estou falando, gente? Diálogo, né? Time aberto, bora lá. Às vezes é bom escutar que a gente está indo bem também, né? Fica só na pressão ali. Bora lá. Bom dia. Eu sou a Michele, tudo bem? Bem-vinda, Michele, tudo bem e você? Admitir que eu tô errando um monte de Não é erro, é o potencial de flexibilidade, doutora Michele. Bora lá! Você foi designado para coordenar um grupo de trabalho incumbido de apresentar recomendações para a mudança. Perfeito. Esse trabalho, entretanto, está bastante atrasado. Vixe. O grupo não tem metas bem definidas. Eita. Nas reuniões, a frequência é baixa e prevalece um clima de congraçamento social. Contudo, o grupo possui as qualificações necessárias para colaborar no projeto. Legal. Eu colocaria C. Eu determinaria as metas dos meus subordinados e depois supervisionaria sua execução. Muito bom. Por quê? Por quê? Como eu estou responsável por coordenar esse grupo, e se esse grupo não está desenvolvendo da melhor forma, provavelmente existe uma falha em mim e dar direção para eles e deixar clara a forma com que eu gostaria que se trabalhasse e quais as metas que eles teriam que atingir. Por isso que eu optei pela opção C. Obrigado. 10. Desce aí, doutor. Cirúrgica, doutora Michele. Time tem capacidade e não está entregando. Junto neles, M1. Muito obrigado, cirúrgico. Você vê que o pessoal vai fazendo exercício, vai ficando já... Tá certo. Bom dia. Bom dia. Samanta. Prazer, Samanta. Os seus subordinados em geral, aptos a assumir a responsabilidade... Acho que estava faltando uma palavrinha. Por favor. Muito bem. Os seus subordinados em geral, aptos a assumir responsabilidades, não estão reagindo bem aos novos padrões de desempenho que você estabeleceu recentemente. Como você reagiria diante dessa situação? Permitiria que o grupo determinasse seus próprios padrões de desempenho, não exerceria pressão? Eu insistiria nos novos padrões já estabelecidos e supervisionaria rigorosamente o desempenho do grupo? Evitaria confrontos, não exerceria pressão? Eu aproveitaria as sugestões do grupo, mas me asseguraria de que os novos padrões seriam atingidos. Eu coloquei a letra D. Aproveitaria as sugestões do grupo, mas me asseguraria de que os novos padrões seriam atingidos. Legal, que já está no nível 3. Manda lá, Rodolfão. Ele funciona tão bem quanto se você tiver essa maturidade do grupo e você pega e consegue ter que os padrões sejam alcançados de acordo com a sua intervenção. Estamos chegando lá, hein? Estamos chegando lá. Vocês estão mudando agora de acordo com o que está acontecendo ou esse é o de casa mesmo? Não. Então tá, bora lá. Colocou lá no gabarito? Bora, estamos acabando. Estamos na penúltima aí, gente. Situação 11. Você foi promovido a um novo cargo. Parabéns. O seu antecessor era um executivo que procurava não se envolver nos assuntos dos seus subordinados, os quais vinham desenvolvendo-se de forma bastante adequada. As relações entre eles são boas. Letra A. Eu tomaria providências para que os meus subordinados se mantivessem dentro de normas bem definidas. B. Eu faria o grupo participar das decisões e estimularia as boas contribuições. C. Discutiria com o grupo o seu desempenho e depois verificaria a necessidade de adotar novos procedimentos. Ou D. Continuaria deixando o grupo à vontade. Eu coloquei a letra B. Eu faria o grupo participar das decisões e estimularia as boas contribuições. Eita, bora lá, Rodolfão. Diagnóstico preciso, né? Não é porque o gestor anterior tinha deixado o pessoal à vontade e que o grupo não estava precisando de uma aproximação e essa contribuição. Cirúrgico, mais uma vez, parabéns. O pessoal está acompanhando o gabarito ali que eu estou vendo.
Bora lá na última, vamos fechar? Oi, eu sou a Carol. Olá, Carol. Seus subordinados apresentam as qualificações adequadas às funções que exercem. Contudo, informações recentes revelam a existência de certas dificuldades entre eles. Trata-se de um grupo com uma invulgar folha de serviços que vem atingindo as metas a curto prazo. Durante o ano passado, a equipe trabalhou em harmonia. Como você agiria diante dessa situação? Letra A. Eu tentaria junto aos meus subordinados a iniciativa que me parecesse mais indicada e depois verificaria a necessidade de novas providências. B. Daria autonomia ao grupo para que resolvesse sem qualquer interferência. C. Eu agiria com firmeza e rapidez para mudar o curso dos acontecimentos. D. Eu me colocaria à disposição do grupo para discutir o assunto, mas tomaria cuidado para não melindrar as relações existentes. Boa. Eu coloquei a letra D. Que ficaria à disposição para discutir, mas tomaria cuidado para não entrar nas relações. Joia. É um grupo sênior que está trabalhando com bastante força, mas teve um atritozinho entre eles, né? Você pode fazer essa intervenção de ficar, ó, galera, fico à disposição aí, não quero criar disposição com ninguém. Mas a ideia é que esse nível 3 ele funcione tão bem quanto o nível 4. Galera, vocês estão entregando, tá tudo jóia. Vocês tiveram uma coisinha aí de vocês, resolvam, né? Porque para não tomar aquela coisa, quem chora mais pro chefe. Jóia? Perfeito, é um nível MM4. Bora lá? Fechamos o gabarito aí, Rodolfão? Então tá. Bacana. Gente, nesse material que vocês têm aí e quem está online também, automaticamente foi preenchido os níveis que a gente tem ali de possibilidade de... tem um detalhe ali que é importante a gente ver. Que é o nível de principal predominância no estilo de liderança. Nesse caso do gabarito, como ele acertou todas as situações, o delegador e o participativo está mais disponível, tá? Vamos passar agora. O que eu gostaria de ver com vocês ali, só depois para a gente colocar. Dentro desse material, o que é importante? Todo mundo está de posse do resultado aí? Senhora? Desce, vamos lá. O estilo básico é o que você teve mais pontos, é o estilo que você segue na linha, é o mais confortável com você. E o estilo secundário é o estilo que você teve 2 ou mais respostas que você pode acessá-lo. Então você também é esse estilo. Muitas vezes, dependendo da situação, você consegue utilizar esse estilo como uma alternativa. Tudo bem? Então vocês vão olhar aquele quadrante terceiro ali, vocês vão ver qual que é a maior pontuação. Bora lá. Qual que é a amplitude de estilo? É quantas formas você tem de poder exercitar. Então, uma das coisas que a gente falou aqui é que você não é apenas um estilo. Você pode navegar entre vários. Tá? Dentro desses vários, onde você tiver a possibilidade de escolher, apenas onde você teve um que tem que ser descartado, porque daí a gente tem a questão estatística de pode ter sido por acidente ou por uma questão particular. 3 amplitudes de estilo está mais do que bom, se você tiver 3 possibilidades de navegação. Tá? Vamos lá, desce mais um. E esse do estilo de adaptabilidade. Esse daí que eu vou precisar de uma ajuda de vocês aí online, para a gente poder colocar lá depois. A ideia qual é? Se você teve de 0 a 23 pontos, o teu estilo de adaptabilidade, ele existe a possibilidade de ser melhorado. A gente está muito centrado numa linha só de gestão, numa linha só de estilo de liderança. Quando você está entre 24 e 29 pontos, você está no estilo moderado, você tem 2 ou 3 níveis para poder navegar, e você consegue utilizar, mesmo que não seja o estilo mais adequado para aquela situação, normalmente ele traz um resultado tão bom quanto. Então, Michele, não fica preocupado, você fala, responde, não. Ele também traz resultado, tá? Inclusive, você foi cirúrgica na tua resposta. E acima de 30 pontos é onde você tem uma mapeabilidade muito forte. Você praticamente acertou o estilo principal ou secundário para todos os exemplos que foram citados. Tá? Então, a tua sensibilidade, a tua capacidade de diagnóstico está 10. Tudo bem? Dentro do material de vocês vão ter esses quadrinhos e vocês vão ficar com esse assessment para poder ler. A gente vai mandar esse gabarito aqui depois para vocês poderem ler e refletir sobre os pontos. Joia? Bora lá. Tabelão final. Qual que é o melhor estilo que você pode utilizar de recurso de acordo com a maturidade? Nível 1 funciona muito bem o determinante, mas o 2 e o 3 também podem ter uma performance como a gente viu aqui. O 4 é o menos eficaz. Você delegar para quem está em fase de aprendizagem normalmente não dá um bom resultado. O mesmo para o 2. Treinar as regras e tal. O delegar também não é o melhor estilo, mas o 1 e o 3 eles também funcionam muito bem.
O de treinamento e acompanhamento também funciona tanto com o step anterior, que é você clarificar as regras, quanto começar a arriscar e delegar. E para o estilo 4, o único que não funciona é o estilo 1. Tem coisa mais chata do que você ser um profissional sênior, o cara ficar do lado falando, não, faz assim, ó. Não, é desse jeito aqui, ó. Não, você fala, caralho, já estou fazendo isso faz tempo, não me diz. Você acaba estressando um cara que está nesse nível quando você fica com um processo mais diretivo para um cara de sênior. Tudo bem? Consegui me encaixar, gente? Mais uma vez, é uma metodologia simples, ela é muito mais para propiciar um autoconhecimento de vocês, uma reflexão. E o principal é a gente partir para a provocação do diagnóstico. Quanto mais vocês investirem na tarefa, no time, para entender o que vai ser realizado e dialogar, fazer esse acordo, mais vocês vão poder flexibilizar o estilo de liderança de vocês. Tá? Então a ideia é que a gente saia daqui com essa provocação. A gente agradeço genuinamente a contribuição de vocês que leram e se colocaram nas respostas. Tem uma perguntinha aqui para você. Né? Pode falar. Que a Nirvana, ela falou... Você faz um microfone para sair na gravação. Então, a Nirvana, ela perguntou aqui, que ela falou que ela criou meio que um documento para cada liderado, porque ela acha que as respostas são diferentes para cada um. Isso faz sentido? Faz. Às vezes o mesmo liderado pode estar no nível 4 e pode estar no nível 1. Ele está fazendo a mesma atividade, ele é sênior, ele já está entregando. Você acabou de dar um trabalho novo para ele, um projeto novo. Estava trabalhando com remuneração, agora vou meter benefício no cara. Nunca viu. Ele tem competência? Tem senioridade? Tem, mas ele nunca navegou por aqui, então ele está no estágio 1 daquele projeto. Então, muito boa pergunta, obrigado. Às vezes você tem pessoas que estão de níveis diferentes e é importante você revisitar. O que as empresas fazem normalmente para acelerar esse processo? Você faz o onboarding quando a pessoa chega, você tende que a pessoa se aproprie da cultura, que a pessoa tenha uma aceleração na aprendizagem. Esse profissional, se ele vai pegar um projeto novo, está no nível 1, o que a gente faz normalmente? Dá um treinamento para ele, fala para ele assistir uma palestra de benefícios, uma palestra de liderança, para ele se ambientar, capacita esse cara para ele se sentir com repertório para poder performar. Tudo bem? Muitas graças. Gente, fechando o nosso tema de hoje mais uma vez e muito obrigado pela participação de vocês. Não existe um estilo melhor. Os tratamentos são diferentes para pessoas diferentes. Quem tem filho sabe que é assim que funciona. Quem tem amigos de diferentes lugares sabe que essa é a responsabilidade. Então não se limitem a falar eu sou assim. Eu também sou assim e posso ser diferente se for demandado. Tá? Então a liderança situacional provoca essa flexibilidade de adaptação de acordo com o ambiente e com o time que vocês têm. Tudo bem? Bora lá. O que o gestor eficaz ele tem que dominar? Primeiro, para você se flexibilizar, você tem que apurar o diagnóstico. Então é muito importante que você tenha essa interlocução com o time para precisar o grau de maturidade. Na dúvida, pergunta. Tá? Mas é muito importante você poder investir no diagnóstico. Diagnóstico certo me traz flexibilidade para me adaptar. E eu vou focar com vocês um último tema que é depois o acordo, que é uma coisa que talvez nem todo mundo faça e é super importante para o liderado. Acordar o que vai ser entregue. Isso mede muito o grau de maturidade e o nível de retorno. Bora lá. A flexibilidade, a gente falou, você pega no diagnóstico, você que adapta o seu estilo de liderança. Vamos lá. Flexibilidade para você poder escolher o melhor estilo de acordo com a situação. E o acordo. O que é o acordo? É muito importante você ter 3 etapas quando você vai participar de uma tarefa. A primeira é acordar o objetivo. Isso serve tanto para o nível 1 quanto para o nível 4. Alinhamento de expectativa, segredo do sucesso. Dica, sucesso. Acorda o objetivo, diz o que você vai medir e quais são os pontos relevantes. Acorda isso antes de começar. Tanto faz o nível de complexidade, mas é muito importante o líder deixar claro como que você faz um acordo de performance. Vamos lá. 2, determina o nível de envolvimento que você vai ter com cada subordinado. Vê se é o nível 1 que você vai estar lado a lado, vê se é o nível 4. Mas estabelece esse nível de envolvimento quando você passa a atividade. Você tem que saber se você vai ter que se dispor muito com aquele cara quando você passou a tarefa. Se o seu tempo vai ter que estar disponível para o resultado sair. Ou se você vai ser uma pessoa que você já tem um nível de senioridade de delegação. Module isso. E por último, decide qual que é o estilo que você tem de acordo com cada time e cada direção.
faz essa análise e você vai ter condições de ver qual que é o nível de desenvolvimento. Às vezes você pode ter uma surpresa quando você estabelece, estou achando que o fulanão aqui é M1, M2, cara, ele já está vindo me entregar resultado, ele já está no M4, eu não estou perguntando nada para ele, ele está me entregando, ele não está fazendo pergunta para mim, foi bom, ele sabe que foi bom. Negocie com a sua estratégia de diagnóstico e deixa o time te dar esses inputs para você poder modular. Tudo bem? Vou fechar com vocês. Simon Sinek, acho que vocês já conhecem, é uma referência agora nos estilos de liderança que tem surgido muito, uma vanguarda, vamos dizer assim, de novas tecnologias de líderes, né? E tem uma questão que eu acho super importante, que é quando nos tornamos líderes. Vocês conseguem dizer quando que a gente... Só um pouquinho. Obrigado. Volta lá que a primeira frase é importante. Quando acontece que você se tornou efetivamente o líder? Foi quando te deram gente no time? Foi quando você entregou um projeto? Foi quando você tirou um resultado importante de uma transformação? Quando que acontece de você falar, acordei líder? Não existe isso, né? Como não existe diversas coisas de aprendizado durante a vida. Ele é uma jornada de aprendizado. É a prática que torna a excelência em resultado. Então, ele vai provocar um pouquinho a gente justamente com essa questão. A gente vai acertar e vai errar muito. Mas o mais importante é você insistir no processo de utilizar as ferramentas. Então, por favor, com vocês, Dr. Simon. Do you love your wife? Começa pesado. Right? Prove it. Like, what's the metric? Give me the number that helps me know, right? Because when you met her, you didn't love her, right? Now you love her, right? Tell me the day the love happened. It's an impossible question, right? But it's not that it doesn't exist. It's that it's much easier to prove over time, right? So all leadership is the same thing. It's about transition. So if you were to go to the gym, right? It's like exercise, right? If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. And if you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing, right? So clearly there's no results, can't be measured, it must not be effective. So we quit, right? Or if you fundamentally believe that this is the right course of action and you stick with it, like in a relationship, I bought her flowers and I wished her happy birthday, and she doesn't love me. Clearly I'll give up. You know, that's not what happens. If you believe there's something there, you commit yourself to an act of service. You commit yourself to the regime, the exercise. You can screw it up. You can eat chocolate cake one day. You can skip a day or two. You know, it allows for that. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting into shape. I know it. And the same with the relationship. It's not about the events. It's not about intensity. It's about consistency, right? You go to the dentist twice a year, your teeth will fall out. You have to brush your teeth every day for 2 minutes. What does brushing your teeth twice a day for 2 minutes do? Nothing. Unless you do it every day, twice a day for 2 minutes, right? It's the consistency. Going to the gym for 9 hours does not get you into shape. Working out every day for 20 minutes gets you into shape. So the problem is we treat leadership with intensity. We have a 2-day offsite, we invite a bunch of speakers, we give everybody a certificate, you're a leader, right? Those things are like going to the dentist. They're very important. They're good for reminding us or getting us back on track, learning new lessons. But it's the daily practice of all the monotonous, little, boring things like brushing your teeth that matter the most. She didn't fall in love with you because you remembered her birthday and bought her flowers on Valentine's Day. She fell in love with you because when you woke up in the morning, you said good morning to her before you checked your phone. She fell in love with you because when you went to the fridge to get yourself a drink, you got her one without even asking. She fell in love with you because when you had an amazing day at work and she came home and she had a terrible day at work, you didn't say, yeah, but let me tell you about my day. Right. You sat and listened to her awful day and you didn't say a thing about your amazing day. This is why she fell in love with you. I can't tell you exactly what day, and it was no particular thing you did. It was the accumulation of all of those little things that she woke up one day and as if she pressed a button, she goes, I love him, right? Leadership is exactly the same. There's no event. There's no thing I can tell you you have to do that your people will trust you. It just doesn't work that way. It's an accumulation
of lots and lots of little things that anyone by themselves is innocuous and useless. Literally, pointless by themselves. People will look at little things that are good leadership practices and say, that won't work. And you're absolutely right. But if you do it consistently, and you do it in combination with lots of other little things, like saying good morning to someone, that looking them in the eye. My friend George, who's a 3-star general in the Marine Corps, he says his test for leadership, and I love this, he goes, his test for a good leader is if you ask somebody how their day is going, you actually care about the answer. Right? The number of times we're walking to a meeting, we're rushing, we go, how are you? Not good, I got to get to you later, I'm late for a meeting. Right. If you ask the question, you were standing there and you were listening to the answer. It's those little innocuous things that you do over and over and over and over that people will say, I love my job. Not I like my job. I like my job means, yeah, the challenge is great, they pay me well, I like the people. I love my job means, I don't want to work anywhere else. I don't care how much somebody else is willing to pay me. I'm devoted to the people here, and I care desperately about the people here as if they were my family. Então, é uma questão de consistência, uma questão de prática. Ninguém vai acordar líder em função de ter feito um exercício. A ideia é a gente testar todos os dias e a partir de todos os dias a gente conseguir ter esse resultado. Eu dou a minha contribuição para vocês, foi um aspecto importante que eu aprendi na jornada que eu tive de liderança, e aí eu fecho com uma contribuição mais particular. Uma coisa que eu aprendi, que não foi uma coisa tão fácil para mim. Eu sempre gostava de fazer as coisas que eu fazia e trabalhava, e eu falei, nunca quero ser exemplo. A minha ideia não é ser exemplo, eu faço bem meu trabalho, tá legal, não tá, mas não me interessa ser responsável pelas expectativas das pessoas. Eu gosto de fazer meu trabalho, gostou, não gostou, vai. Daí uma vez numa sessão de mentoria, eu escutei a seguinte frase, não é uma escolha sua, amigo, você já é exemplo. Se você quem tem família, inclusive quem é pai, quem é mãe, não tem outra pessoa que pode ocupar esse lugar. Então, a partir do momento que você assume a responsabilidade de liderar, vem essa incumbência de você ser o exemplo. Ele vai olhar e vai se espelhar. Então, isso me provocou, aos poucos, sem um peso maior, mas com uma consciência ferrada de que eu tenho sim a obrigação de ser 1% melhor por dia. Eu não posso me desincumbir, eu não posso deixar a responsabilidade de ser o exemplo. As minhas palavras influenciam, elas definem o rumo da vida das pessoas, elas fazem questões de resultados dentro da companhia. E eu não posso me eximir dessa responsabilidade na profissão que eu assumi. E o líder é a mesma coisa, a ideia não é que isso seja um fardo, a ideia é que isso seja uma consciência do lugar que a gente ocupa. Então, não tem nada melhor na liderança do que o exemplo, ele não tem outra referência, ele vai olhar para você e vai criticar. Lembra do que eu falei para vocês? Não existe líderes sem seguidores, se você não é um exemplo, as pessoas não vão seguir. Ninguém está falando para ser um popstar, ninguém está falando para ser perfeito, é uma questão de você se apropriar da sua condição de ser uma pessoa que cria futuro, e você entender que as pessoas estão fazendo essa referência para te seguir, isso lhe dá um conforto para você investir no seu desenvolvimento, tá? Então a minha contribuição para vocês nesse aspecto de liderança é essa. Querendo ou não querendo, vocês são exemplos. Se vocês estão aqui, é porque vocês responderam isso muito bem até esse momento e porque estamos muito seguros em apostar que isso só vai crescer. Algumas ferramentas de metodologia para a gente criticar um pouco, trazer um pouco para a consciência o que a gente tem de recurso, mas muito mais para vocês saberem que vocês estão no lugar certo, que vocês têm essa potência de poder entregar e agora é uma questão de poder adaptar, é uma questão de poder ler a situação e vocês se sentirem confortáveis por navegar. Tudo bem? Era isso por hoje, gente. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Valeu. Prazer em conhecê-los.